Muito bem, nós estamos estendendo a nossa série, né? Para você ter uma ideia, o sermão que eu ia fazer no domingo à noite da semana passada, nós estamos partindo em 3. Então, esse é a terceira parte do sermão da noite do domingo passado. Ou seja, né, se a gente ficasse estudando os 3, eu acho que não ia dar certo, né? Então, a gente resolveu partir o sermão em algumas partes. O pessoal aí da técnica tá nervoso comigo, porque a gente não planejou esse tipo de coisa. A gente está aqui, não sei se vocês sabem, mas todo mundo, né, que trabalha aqui na parte do louvor ou na parte da mensagem, a gente tem um mês adiantado. Por exemplo, a próxima série do Salmo 119 já está pronta, né? Já está tudo esquematizado para a gente começar a próxima série daqui 2 domingos. Então a gente tenta antecipar as nossas séries aqui. E a gente furou o planejamento. Olha só que coisa, né? Que coisa horrível. Meu pecado. Eu fico cobrando o planejamento de todo mundo, né? Principalmente do Guilherme. O Guilherme sofre comigo, porque eu sempre falo para ele: Guilherme, onde estão as coisas planejadas? Onde estão as coisas planejadas? Né? E geralmente a gente às vezes sabota o nosso próprio planejamento. E eu vou falar exatamente sobre isso com vocês nessa noite, né? Lembrando que nós estamos estudando a Epístola de Tiago, e eu, nessa noite, tenho a pretensão de trabalhar um pouco com vocês a ideia do planejamento. Porque o planejamento se tornou um Deus no nosso século, né? Se tornou um Deus. A gente acha que planejando todas as coisas vão dar do jeito que a gente planejou. A gente acha, ou a gente tem a expectativa de que a nossa vida se torna imutável pela forma com que a gente planeja as coisas. Então a gente tem, dentro das nossas livrarias, uma enxurrada de livros que falam exatamente sobre o quê? Sobre planejamento. Por exemplo, eu não sou contra planejamento. A nossa igreja tem um planejamento estratégico. Por exemplo, tudo que vocês estão vendo acontecer na nossa comunidade está dentro do nosso planejamento, estratégico. Grupos pequenos, ministérios de faixa etária, né? A dinâmica reforma, tudo isso que está acontecendo dentro da nossa comunidade tem a ver com planejamento estratégico. Então, primeira coisa que eu vou dizer, eu não sou contra o planejamento. Mas, no entanto, o planejamento não pode se tornar um Deus na nossa vida. Então, veja só, eu tenho trabalhado com vocês o ponto principal da carta no início de cada mensagem, pelo menos nas mensagens que eu tenho pregado a vocês, eu tenho falado sobre isso. Eu quero que isso fique fixo na sua cabeça, que daqui a um tempo, quando você lê novamente a carta de Tiago, você relembre disso. Então, o que se trata a carta de Tiago? A carta de Tiago é a fé que move os discípulos a darem passos em direção, em obediência radical para moldar e formar o caráter de Cristo, tornando o evangelho conhecido no contexto onde estão inseridos. Você sempre precisa se lembrar disso. Por quê? Porque a fé, ou a igreja que Tiago está escrevendo, as 12, né, igrejas que estão dispersas pela Ásia, essas 12 igrejas dispersas pela Ásia, elas precisavam ser embaixadas do reino de Deus aonde elas estavam. Elas precisavam representar o reino de Deus no lugar que elas estavam inseridas. E isso é muito importante, até mesmo para nós hoje aqui. Né? Nós, como os discípulos de Cristo Jesus, nós precisamos ter essa mesma visão. Nós, como igreja, como comunidade local, nós fazemos parte de um corpo maior, de uma igreja invisível, que é a igreja de Cristo Jesus. E como igreja de Cristo Jesus, de certa forma, nós representamos o reino de Deus na história. E é essa obediência radical que Cristo Jesus exige dos seus discípulos. Veja, diante desse contexto mais amplo, daquilo que nós estamos estudando, dessa obediência radical, e essa obediência radical envolve o quê? O nosso planejamento.
envolve a nossa vida prática, como eu lido com o planejamento da minha vida financeira, com o planejamento da minha família, do meu trabalho, como eu faço essas coisas. Diante disso, abre a tua Bíblia em Tiago capítulo 4, a partir do verso de número 13 até o verso de número 17. Tiago 4, do versículo 13, Tiago capítulo 4, do versículo de número 13 até o verso de número 17. Olha o que diz o texto bíblico aqui. Ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Você nem sabem o que lhes acontecerá amanhã? Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pense nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. E o ponto da mensagem de hoje é esse: a fé que persevera até o fim é humilde diante da soberania de Deus, obediente à vontade de Deus, confiante na justiça de Deus, paciente no sofrimento, confiável no falar, orante nas tristezas e amorosa para com os pecadores. Bonito isso, né? Essa é a ideia que a gente gostaria de passar. No entanto, lembrando vocês, isso aqui está partido. A gente vai começar neste domingo e terminar no domingo da semana que vem à noite. Bom, então vamos pensar nesse texto agora de Tiago, capítulo 4, dos versos de número 13 até o verso de número 7, pensando da ideia do planejamento. A primeira coisa que eu gostaria de mostrar para vocês é o erro da autossuficiência. O erro da autossuficiência. Muitos de nós não nos paramos para pensar sobre este erro, o erro da gente ser autossuficiente. Agora pensa comigo no primeiro versículo que nós lemos, o versículo de número 13. Ouçam agora vocês que dizem. E a pergunta, né, que eu sempre faço para vocês é: quem são esses vocês? Quem são esses vocês? E a resposta, você já sabe, lembre-se, Tiago está escrevendo não para incrédulos, mas para uma comunidade cristã. Tiago não está escrevendo para incrédulos. Tiago não está escrevendo para pessoas que não conheciam, não entendiam, não ouviam ou não sabiam a respeito da palavra de Deus. Tiago está escrevendo, pasmem vocês, Tiago está escrevendo para uma comunidade cristã. E qual o problema dos discípulos de Cristo Jesus naquela comunidade? Eles estavam planejando, sonhando com o futuro, mas a parte de Deus. Era isso que eles estavam fazendo. Então perceba, significa que existe uma incoerência entre a prática diária dos discípulos dessa comunidade e a fé bíblica. Existe uma incoerência. E o grande problema, muitas vezes, dentro da nossa espiritualidade, são as incoerências que nós carregamos conosco na nossa vida diária e nós não damos nem conta disso. Como você deseja ser um posto avançado do reino de Deus, alguém que representa o reino de Deus na sociedade ao qual você está inserido, na cultura em qual você está inserida, você sendo incoerente com os princípios, com o testemunho, com o que a fé bíblica aponta. Não existe essa possibilidade. A incoerência sabota o nosso testemunho. A incoerência sabota o respeito que as pessoas têm por aquilo que nós cremos.
Mas muitas vezes nós não nos damos conta disso. O grande problema é que, em algumas esferas da nossa vida pessoal, nós nos acostumamos com o pecado. Nós vivemos de maneira incoerente o Evangelho de Cristo Jesus. E isso não nos afeta. Não nos afeta. Por exemplo, o Evangelho de Cristo Jesus nos ensina, na ética do reino de Deus, que todos que fazem parte do reino de Deus precisam exercer a generosidade. Mas de que forma os discípulos do reino de Deus exercem a generosidade? De forma seletiva ou de forma radical? Segundo o Sermão do Monte, a forma como eu e você vamos exercer a nossa generosidade para com as pessoas que estão à nossa volta não é de forma seletiva. Não é examinando se a pessoa merece ou não a nossa generosidade. Segundo a ética do reino de Deus, a nossa generosidade para com as pessoas é radical. É entrega. Mas veja só, nós criamos uma teologia paralela à palavra de Deus, e muitas vezes nós falamos assim, não é bem assim. Não é bem assim. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Veja só, pastor, veja só, Wellington, isso aqui quer dizer, é culturalmente, é da época que aqueles discípulos viviam. E nós inventamos então uma fantasia teológica para justificar os nossos erros, para apaziguar a nossa consciência. Agora perceba, 3 possibilidades diante disso que eu estou falando para você a respeito do erro da autossuficiência. Primeiro, esses discípulos não criam na soberania de Deus. Tiago está escrevendo uma igreja que não crê na soberania de Deus. Deus não é soberano. E isso acontece. Existe uma teologia chamada teologia do teísmo aberto, onde essa teologia, pregada por determinadas igrejas reformadas ou igrejas evangélicas, vai dizer, não, Deus não é soberano, porque afinal de contas Deus criou todas as coisas e nos deixou agora em plena liberdade. Ou seja, o acaso faz parte da nossa história. Então salve-se quem puder. Salve-se quem puder, porque afinal de contas não existe possibilidade de um Deus soberano. Isso acontece em algumas igrejas. Então a possibilidade é que essas 12 igrejas, ou parte dessas 12 igrejas, a qual Tiago está escrevendo, esteja passando por essa crise. Uma outra possibilidade é essa. Eles professavam a soberania de Deus, mas não a abraçavam. Lembra da incoerência que eu falei? É isso. Ele professa, ele diz que crê, mas no dia a dia, não per no mútuo. Eu creio, mas não tanto assim. É mais um discurso bonito. É mais uma filosofia a ser tirada da nossa caixinha de promessas. É algo mais ou menos assim. Uma outra possibilidade é eles tratavam Deus como um self-service. Deus é soberano para me servir. Olha, Deus é soberano, mas Ele é soberano para servir, para cumprir as promessas dEle na minha vida. Então, cada promessa que tem nas Sagradas Escrituras, eu tomo posse, porque afinal de contas, Deus é soberano para cumprir essas promessas. Mas veja só a incoerência. Deus é soberano, e eu creio nisso, Deus é soberano para cumprir todas as promessas que estão nas Sagradas Escrituras sobre a vida da sua igreja. No entanto, Deus é soberano para ordenar mandamentos, princípios,
para a comunidade também. Então a mesma soberania que está sobre as promessas, está sobre o quê? Sobre os mandamentos. A pergunta que eu quero fazer a vocês é: aonde você está inserido nisso? Aonde você está inserido nisso? Porque em algum ponto você deve estar. A pergunta é aonde você se encaixa. Agora, perceba uma coisa. Isso não é algo novo na história da humanidade. Isso é antigo. Veja, a insuficiência na prática. O desejo autônomo, o desejo de autonomia, tornando Deus em alguém descartável. Eva e a serpente. Veja só, Gênesis capítulo 3, no verso de número 5, a serpente diz para Eva que se ela comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, ela se tornaria como quem? Como Deus. E se eu me tornar como Deus, eu preciso de Deus? Não. Deus então se torna descartável. Deus se torna descartável. Veja, a teologia do teísmo aberto, que vai desembocar na teologia do coach, é que Deus ele se torna descartável a partir do meu esforço. Eu sou o meu Deus. Então Deus se dobra diante das minhas qualidades, das minhas bondades, das minhas virtudes, do meu esforço. E como Deus se dobra diante do meu esforço, uau! O que eu me torno? Eu me torno Deus. Ou a teologia da batalha espiritual, a neopentecostal, onde Deus obedece à ordenação das minhas palavras. Porque, afinal de contas, a sua palavra tem o quê? Tem poder. A sua palavra tem poder. Então, veja só, você, mero mortal, ok, criado à imagem e semelhança de Deus, mas ainda assim, criatura. Você vai ordenar e o Deus soberano vai fazer, algo está errado aqui. Como é que os jovens dizem? Algo que está errado não está certo, né? Tem uma... Quê? Algo de errado não está certo. E é tipo essa teologia. É isso que está acontecendo. Mas veja, um pouco mais para frente, a gente vê o desejo arrogante de ser célebre, tornando Deus um coadjuvante. E a gente encontra esse diálogo, esse discurso aonde? Na Torre de Babel. Em Gênesis capítulo 11, no verso 4, quando o pessoal se reúne para construir a torre, o que eles dizem? Vamos tornar o nosso nome o quê? Célebre. Vamos ser os maiorais, vamos marcar a história, porque afinal de contas, não existe nada maior do que nós aqui. Deus é um coadjuvante na história. Eu sou a estrela principal. Eu sou a estrela principal. Então veja só, o Deus, Criador dos céus e da terra, não é nada mais do que alguém que de vez em quando aparece, porque ele é coadjuvante. Você é estrela. Afinal de contas, como diz os pregadores da internet, você é o centro de Jesus. Você é o centro de... E isso faz bem para o nosso coração, né? Imagina você ser o centro de Jesus. Meu Deus do céu! Só que o grande problema disso é que Jesus é multicêntrico, né? Tem 7 bilhões de pessoas no universo, no mundo. E todo mundo é o centro. Esse mundo é altamente egoísta, egocêntrico. Mas veja, esse discurso não é novo. Esse discurso já estava lá. Esse discurso já nos acompanha.
Um pouco mais para frente, a gente pode achar o discurso do rico insensato em Lucas capítulo 12, o desejo do controle tornando Deus um mordomo. Porque afinal de contas, o que o rico vai dizer em Lucas capítulo 12? A partir do verso 16. Ele vai dizer, olha o seguinte, eu tenho tantos bens, que nada me atinge. Que nada me atinge. Eu posso agora comer, beber e me alegrar. Está lá o texto. Nada me atinge, porque eu venci na vida. E ele se torna insensato. Ele se torna louco. Jesus olha e contando essa parábola vai dizer, este homem é o quê? Louco. Louco porque ele não venceu. Porque ele não venceu. Ele tanto não venceu na vida que hoje mesmo será pedido ou será tirado da sua vida. Veja só, Jesus ele deixa esse homem rico em um xeque-mate. Como você pode dizer que você tem o controle? Como você pode dizer que você está sobre toda e qualquer situação? Deixa eu te fazer mais uma vez a pergunta. Aonde você se encaixa nisso? Porque veja bem, em algum ponto dessa história você está. Perceba uma coisa, verso de número 13. Veja como isso acontece, veja como essa teologia, como essa arrogância da autossuficiência está no discurso do verso, na continuação do verso. Hoje ou amanhã, olha só, quem decide o início? E vocês respondam, quem está decidindo aqui o início do projeto? O eu. Hoje ou amanhã, quem está no controle? Aquele que está dizendo, o dono do discurso. Perceba agora o seguinte, iremos para esta ou aquela cidade. Quem decide o lugar? O eu. O eu está no controle. Daí o texto continua. Passaremos ali 1 ano. Quem decide o prazo? O eu decide o prazo. Mais uma vez. Continua. Faremos negócio. Quem decide a atividade? O eu decide. E perceba, ganharemos o quê? Dinheiro. Quem decide o propósito? O eu. Essa é a autossuficiência. Você decide tudo. A pergunta é, aonde está Deus aqui no projeto? Aonde está Deus aqui no planejamento? Agora faz o seguinte, passa isso para a sua vida. Todos nós aqui temos planejamento, grandes ou pequenos. Grandes ou pequenos. Todos nós temos o planejamento. A pergunta que eu quero fazer para você é aonde Deus está nesse planejamento? Porque veja só, você pode tratar Deus como o mordomo. Deus, eu estou aqui com o planejamento e você precisa me servir. Nada pode ocorrer de errado no meu planejamento. Por favor, Deus, mantenha o planejamento no lugar certo. Mantenha o planejamento no lugar certo. Você pode trabalhar Deus como aquele que só aparece como o gênio da lâmpada mágica. Deus, olha, aqui está o meu planejamento, por favor, não me atrapalhe com as suas ideias. Não me atrapalhe com seus princípios. Eu não perguntei, eu não vi nada, mas aqui, ó, eu nem li, nem abri as Sagradas Escrituras, não falei com ninguém, porque afinal de contas esse aqui é o meu planejamento, é aquilo que eu quero. Isso é importante para mim, satisfazer os meus desejos, as minhas vontades e as minhas necessidades.
Então, diante disso, Senhor, por favor, faça uma única coisa: não atrapalhe. A questão é, quantas vezes a gente não faz assim? Perceberam? Nós não somos muito diferentes dos discípulos de Tiago do primeiro século. Eu faço isso. Você faz isso. Muitas vezes, deixa eu confessar um pecado aqui, né? Muitas vezes nós estamos tomando decisões sérias para a comunidade e a gente esquece de orar. Estou falando sério. A gente às vezes precisa se arrepender de algumas decisões que nós líderes tomamos, porque nós esquecemos de perguntar ao dono da igreja se ele queria aquilo daquela forma, daquele jeito, do jeito que a gente executou. Porque muitas vezes nós estamos tão autoconfiantes naquilo que nós estamos fazendo, que nós não perguntamos para Deus. Nós estamos tão autossuficientes que nós não damos um passo na direção dele. Então veja, Tiago não é contra o planejamento. Ele está nos alertando contra o planejamento que não reconhece a autoridade soberana do Senhor sobre as nossas vidas. A resposta piedosa é planejar de uma maneira que reconheça e que se lembre de que nós não estamos no controle final de tudo o que nós estamos planejando e concebendo. Não, tudo aquilo que nós estamos fazendo está sujeito à vontade soberana de Deus. Ele é soberano, nós não somos, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, nós somos limitados. Nossa atitude deveria ser uma atitude de ouvirmos as palavras do apóstolo Tiago aqui, e sermos formados e moldados por essa realidade. Pela realidade de que nós somos limitados no nosso planejamento. Do que nós estamos fazendo precisa estar submetido àquilo que está na palavra de Deus. Provérbios capítulo 16, verso de número 9, diz o seguinte: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina o quê? Os seus passos. Agora veja a realidade de Provérbios. Olha a sabedoria do texto bíblico. Existe planejamento humano? Existe. Diz o texto, o homem planeja os seus caminhos. Mas perceba que há algo maior do que o planejamento humano. Aquele que determina os nossos passos, aquele que diz se aquilo que nós estamos planejando, se aquilo que nós estamos sonhando, se aquilo que nós estamos concebendo está debaixo da sua poderosa mão. Se aquilo está glorificando ou não a Ele. Então, diante disso, nós não somos o mestre do nosso próprio destino. Nós não somos o capitão do nosso barco. A minha vida não é um centro imutável do universo. Eu não sou nada mais do que aquilo que Tiago mais tarde vai dizer: névoa. Mas antes disso, para não adotarmos uma atitude ímpia e de fato arrogante, Tiago diz que nós precisamos acertar duas coisas na nossa vida. E veja só o que Tiago vai dizer que a gente precisa acertar. Primeiro, refine a visão de futuro que você tem. Ou refine a visão do futuro. Olha o que o texto diz. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Dá medo isso que Tiago está dizendo, né? Sabe por quê? Porque na nossa cultura, nós adoramos o controle. Nós somos da cultura do controle remoto. Quando a coisa não está boa, o que a gente faz? A gente aperta o botão e muda de canal. Essa é a nossa cultura. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Tiago está lembrando uma coisa que você não tem, definitivamente você não tem.
Você não tem o controle da sua vida. Você não tem. Você não tem. Você não tem o controle do seu corpo. Perceba, o seu corpo pode conspirar contra você. Você pode desenvolver um câncer. Você pode desenvolver um câncer. E ninguém deseja desenvolver um câncer. Mas isso pode acontecer com você, como aconteceu comigo. Eu não estava buscando isso para a minha vida. Eu não queria passar por uma cirurgia. Mas eu passei por isso, por quê? Porque o meu corpo, que eu digo, veja só, aquilo que eu digo que é meu, que é o meu próprio corpo, ele fez o quê comigo? Conspirou contra a minha própria vida. O meu corpo tentou me matar. Ou tentou, pelo menos, reduzir o meu tempo de vida. Mas veja só, é o meu corpo fazendo isso. Mas é o meu corpo fazendo isso, independente da minha vontade. E Tiago está dizendo exatamente isso. Você acha que você tem o controle. E veja, a nossa cultura, ela vende uma ilusão de que nós temos o controle. Que se você tiver uma vida financeira organizada, você tem um controle. Mentira! Mentira! Mas a gente continua acreditando nessas mentiras. A sociedade vai dizer, a nossa cultura vai dizer, olha, se você tiver uma vida treinando, suando a camisa, fazendo exercício, você vai ter o controle da sua saúde. Mentira! É mentira! Mas a gente acredita, a gente abraça essas mentiras. Por quê? Porque elas confortam o nosso coração. Porque elas alimentam o nosso ego. Se você pensar positivamente, se você tiver uma grande visão, gente, isso é mentira. Mentira. Quantas pessoas têm uma grande visão e não dão em nada? No nosso mundo, nós temos 7 bilhões de pessoas no nosso mundo. Pare para pensar, nós temos 7 bilhões de pessoas no nosso mundo. Quem são as pessoas relevantes no mundo? Dá para contar nos dedos quem são as pessoas relevantes no mundo, que têm uma grande visão. Agora, deixa eu inverter a pergunta. Quem deseja ser relevante no mundo? Milhares e milhares e milhares, e talvez milhões de pessoas têm essa ânsia. A pergunta é se conseguem. Não conseguem. Porque abraçaram uma mentira. Perceberam? Mas o grande problema é que mentira vende. Mentira vende. Então veja só o que o texto vai nos dizer mais para frente aqui. Olha só, eles nem sabem e eles nem falam. É algo sobre o qual não gostamos de pensar muito. Isso nos lembra que não estamos aonde? No controle. Agora veja, nós precisamos refinar a visão do nosso futuro, mas também Tiago vai dizer que nós devemos refinar a visão sobre nós mesmos. Refine a sua visão sobre você. Olha o que diz a parte B do versículo 14. O que é a sua vida? Sabia que existe um programa na TV Cultura chamado Provocações? E a última pergunta no programa da TV Cultura Provocações, hoje ele é apresentado, se eu não me engano, pelo Marcelo Taz. Ele olha para o entrevistador, ou para o entrevistado, desculpa, ele olha para o entrevistado, Marcelo Taz, e faz uma pergunta. O que é a vida? E hoje eu tive a curiosidade de fazer, porque eu lembrei desse, eu estava hoje fazendo a revisão do sermão à tarde, eu falei assim, cara, tem um cara que faz essa pergunta,
que é o cara do Provocações. Eu vou olhar, eu vou ver se tem os cortes das pessoas respondendo o que é a vida. E daí você tem lá Leandro Carnal, você tem lá Clóvis de Barros Filho, você tem lá o Mário Cortella, você tem a gente famosa, né? Gente muito legal, gente não muito legal, mas tem todo tipo de gente lá respondendo uma única coisa: o que é a vida? E sabe o que as pessoas não sabem responder? O que é a vida? Porque cada um diz uma coisa. Cada um diz uma coisa. Um diz que a vida é uma potência. Outro diz que a vida é dor e sofrimento. O outro diz que a vida é realizações. O outro diz assim, eu não sei. Também estão me perguntando. Agora perceba uma coisa. Tiago, ele não tem dúvida. Ele faz a pergunta e ele resume a pergunta. Ele dá uma síntese. O que é a sua vida? E ele diz: vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. O que é a vida? É uma neblina. O que é a vida? É breve. O que é a vida? É um sopro. É um sopro que você não tem controle. Eclesiastes vai dizer também que a vida é como a flor do campo, que de manhã ela está o quê? Viçosa, linda. Mas vem o sol do meio-dia e faz o quê com a flor? Murcha. E à noite ela está o quê? Morta. Sabe o que Tiago está dizendo aqui? Que a vida é breve. Sabe o que a nossa cultura diz? Que a vida é longa. Que a vida é plena. Que essa vida, sabe o que a nossa cultura diz? Que essa vida é tudo o que você tem. É tudo o que você tem. Tudo o que você tem está nessa vida. E sabe por que tem discípulo de Cristo Jesus que tem medo de morrer? Porque ele acredita nessa mentira. Que tudo o que nós temos está nessa vida. Porque não está. Porque não está. Não está. Tudo o que nós temos não está nessa vida. Mas o mundo faz a gente acreditar nisso. Então, tudo que a gente tem está nessa vida. O que você precisa fazer, então, se tudo o que você tem está aqui? O que você precisa fazer? Se tudo o que você tem está aqui, a única coisa que resta para você é negociar os princípios e valores do reino de Deus, porque tudo que você tem está aqui. Está aqui, então você se agarre a isso aqui, abrace isso aqui, só que perceba, é desesperador. É desespero. É uma esperança a lá Nietzscheana, né? Porque é uma esperança que não tem esperança. Porque se tudo que você tem está aqui, deixa eu te dizer uma coisa, a única certeza que eu e você temos nessa vida é que iremos morrer. Então, como que você abraça essa vida como sendo a única coisa que você tem? É o que Tiago está dizendo. Mas é o que a gente faz sempre ao contrário. Veja, mas Tiago não vai dizer somente isso. Ele vai dizer o seguinte: cada sopro depende da graça de Deus. Porque se a nossa vida é breve, se a nossa vida é breve, é um sopro. Cada sopro que você tem depende da graça de Deus. Olha o que diz o verso de número 5. Ao invés disso, deveriam dizer. E a palavra dizer aqui, deixa eu parar aqui, porque muitas vezes a gente acha que o que vai ser dito após, na continuação do versículo, é como se fosse um mantra.
Mas não é um mantra, porque a palavra no grego aqui é lego, que tem o significado de apontar com palavras, intentar, ou seja, se tornar uma prática, né, se tornar um planejamento, e ele tem o poder de se ressignificar, de trazer significado para a vida das pessoas. Então não é um mantra que você vai dizer antes de qualquer coisa que você vai fazer. É algo que tem que se tornar real na sua vida. Então, esse dizer aqui tem a ver com prática, não é discurso. Daí, diante disso, a gente lê o que o texto diz. Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. O que Tiago está dizendo? Debaixo da soberania de Deus, debaixo da vontade de Deus, eu colocando todos os meus planos na presença do Senhor, eu submetendo os meus planos, aquilo que eu desejo, ao crivo da palavra de Deus, se aquilo está de acordo com a palavra de Deus, então eu vou fazer aquilo, ou eu não vou fazer. Porque se o Senhor quiser, e aqui está o grande problema, e aqui está a outra grande desculpa teológica que muitas vezes nós inventamos para não fazer aquilo que Deus está pedindo para a gente fazer. Qual que é? Eu não sei qual que é a vontade de Deus. Porque essa é a pergunta que eu sempre ouço, né? De algumas pessoas. Pastor, mas como eu sei qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus, meu irmão, já está revelada nas Sagradas Escrituras. Não peça para vir um anjo dos céus, não peça, porque toda vez que apareceu um anjo dos céus no Antigo Testamento era um juízo de Deus. Então tome cuidado com o anjo que desce do céu. O fato é que nós temos a revelação da palavra de Deus e nós temos os princípios e valores do reino de Deus. E os princípios e valores do reino de Deus, essa revelação dada por Deus a nós, ela já contém tudo aquilo que a gente precisa saber. Então, todos os seus planos, todos os seus desejos, tudo aquilo que você está concebendo, com a inteligência que Deus te deu, deve estar debaixo de qual crivo? Do seu coach? Não. Do pastor da internet, que diz que você é o centro de Cristo Jesus? Não. Deve estar debaixo do crivo da palavra de Deus. É aqui. Agora veja, o que Tiago está convidando a gente para fazer? Você não deve apenas dizer essas palavras, mas você deve viver através dessas palavras. O que Tiago está convidando a comunidade a fazer é viver através dessas palavras. Então perceba, viver através do quê? Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Agora veja, o ponto é, eu preciso da graça de Deus e sou dependente da vontade de Deus em todas as facetas da minha vida. Esse é o ponto. É isso que Tiago está nos conduzindo. Tudo aquilo que você faz, até mesmo o seu sopro, a sua respiração, depende da maravilhosa graça de Deus. Então, o ponto é, eu preciso da graça de Deus, Deus não precisa de mim, eu preciso da graça de Deus, eu sou dependente dessa graça, dessa vontade de Deus, eu preciso conhecer essa vontade através da palavra, das escrituras reveladas, e essa palavra e essas escrituras, elas vão dar forma ao quê? A todas as facetas da minha vida, a todas as questões da minha vida, todas as esferas da minha vida serão transformadas e moldadas pela palavra de Deus. Tudo. A forma como eu sou um pai deve ser moldado e formado pelo quê? Pela palavra de Deus. A forma como eu relaciono com a minha esposa deve ser moldado e formado pelo quê? Pela palavra de Deus. A forma com que eu namoro deve ser moldado e formado pelo quê? Pela palavra de Deus. A forma como eu vou escolher a minha futura esposa ou a meu futuro marido deve ser formado pelo quê? Pela palavra de Deus. A palavra de Deus me dá conselhos exatamente para tudo. Para absolutamente tudo. E quando a gente não ouve o que está contido na palavra de Deus, nós vamos nos dar mal. É isso. Agora, veja,
Tiago vai dizer o seguinte também. Cuidado com a superficialidade da fé. Ele vai alertar isso à igreja. E veja o que ele vai dizer nos versos de número 16 a 17. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete o quê? Pecado. Pecado. Veja, olha o que o texto está nos apontando. O J.B. Phillips, ele vai dizer o seguinte, ele vai fazer uma paráfrase do verso de número 16. E a paráfrase deles é o seguinte. Como não poderia deixar de ser, você sente orgulho dentro de si ao planejar o futuro com tamanha segurança. Esse tipo de orgulho nada tem de bom. Nada tem de bom. A palavra maligna aqui, a palavra que é a NVI, eu não me recordo como que está na revista atualizada, mas a NVI traduz a palavra aí como maligna. A palavra maligna aqui é vir sobre você, a ideia no original é trazer males sobre você. É a ideia de maligno aqui. É quando você planeja algo, concebe algo, com tamanha arrogância e segurança, que ao invés de você trazer bênção sobre você, você traz o quê? Cansaço. O mal sobre você. Agora deixa eu fazer uma pergunta aqui, um tanto quanto, me desculpem, cretina. Você já planejou e algo deu errado na sua vida? Deixa eu fazer algo muito mais cretino aqui. Você já planejou e perdeu dinheiro na sua vida? Então você sabe o que eu estou dizendo, é trazer cansaço. Porque depois que você planeja e perde, dinheiro ou qualquer outra coisa, para você recuperar aquilo que você perdeu, você vai trazer o quê? Cansaço, estresse, sobrecarregar a sua vida. É esse o texto aqui. É essa a ideia do texto. Então perceba o que Tiago está dizendo para a gente aqui. Olha, você está arrogante, você está orgulhoso, e toda essa vanglória e todas essas suas pretensões não significam absolutamente nada, porque isso vai fazer mal ao seu coração. Vai fazer mal ao seu coração. Agora, veja, quais são as implicações disso? Primeiro, os nossos desejos e planos revelam a superficialidade da nossa fé. Você quer saber se alguém ama de fato a Deus ou não? Olhe os desejos e planos dessa pessoa. Olha, sério, se você está escolhendo... Deixa eu dar um conselho aqui para os jovens. Jovens, se você está escolhendo alguém para casar, para namorar, para noivar, whatever, porque agora é assim, né? Deixa eu te dizer uma coisa. Pergunte para a pessoa, quais são os seus planos e desejos? Primeiro, se não tiver planos e desejos, fuja. 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 Segundo, se tiver planos e desejos que não estão debaixo da vontade de Deus, fuja. Terceiro, se tiver planos e desejos que, assim, aparentemente estão debaixo da vontade de Deus, porque você vai só saber se relacionar, né? Mas assim, você ouviu e na primeira impressão você achou, não, ok. Então, ore. Ore. E na primeira vacilada, fuja. Fuja. Fique tranquilo, existem 7 bilhões de pessoas no nosso mundo. É impossível você ficar sozinho. Ok? Não se turbe o vosso coração. Só para você saber. Segundo,
Os desejos e planos revelam a visão arrogante que temos de nós mesmos e do futuro que esperamos. Sim, os nossos desejos e planos revelam sobre a visão que eu tenho, né, de quem eu sou e daquilo que eu espero me tornar. E às vezes essa visão está um pouco desequilibrada. Sabe o que o apóstolo Paulo vai dizer na sua carta? Que nós devemos ter uma visão equilibrada de quem nós somos. O apóstolo Paulo vai dizer isso, que nós devemos ter uma visão o quê? Equilibrada de quem você é. Então pensa comigo, faz os deveres de casa, olha as suas virtudes, porque provavelmente você foi feito à imagem e semelhança de Deus e alguma virtude há nessa sua vida. Então fique tranquilo, virtudes você tem, mas seja sincero também. Perceba as sombras que existem no seu coração. Perceba as sombras. Perceba aquilo que precisa ser transformado à luz da palavra de Deus. Reconfigurado à luz da palavra de Deus. E isso vai transformar a sua vida. Mas tenha uma visão o quê? Equilibrada de você. Não pense você que você é a última bolachinha do pacote. Não pense você. Porque deixa eu te dizer uma verdade. Você não é o centro da vontade. Você não é o centro de Jesus. E por consequência de você não ser o centro de Jesus, você não é a última bolachinha do pacote. Você é aquilo que Paulo vai dizer que você é. Alguém que foi destituído da graça de Deus. Assim como eu. E que nós precisamos do quê? Da graça. Eu sei, não é confortável. Não é gostoso. Não é o discurso que gostaríamos de ouvir num domingo à noite, depois de uma semana de cansaço. Mas é o que você precisa ouvir. Terceiro, a terceira implicação. Os nossos desejos e planos revelam que muitas vezes esquecemos da soberania de Deus e da sua vontade. Aquilo que você está planejando, aquilo que você está concebendo, você precisa constantemente se lembrar disso, da soberania de Deus e da vontade de Deus. Agora veja, qual é o antídoto para essa arrogância, para essa fé superficial? O apóstolo Paulo vai dizer: orgulhe-se em sua fraqueza. Olha o que o texto de 2 Coríntios, capítulo 12, verso de 9 a 10 vai dizer. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa aonde? Aonde o poder se aperfeiçoa? Na fraqueza. A nossa cultura é uma cultura de pessoas fortes. A nossa cultura é onde as pessoas, ou muitas vezes o discurso da igreja é: ande entre os melhores. Não ande com as galinhas, voe com as águias. Isso é bom para vender livro. Somente para isso. Para a vida real isso não é bom. O apóstolo Paulo está dizendo: portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo, perceba, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. E o texto termina com Tiago dizendo o seguinte: pensem nisso. Ele para na comunidade, eu fico pensando, ele ou as pessoas lendo essa carta, momento dramático, pausa dramática. Pensem nisso. Pois, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete o quê? Pecado.
Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Não dar tempo e espaço para o bem que devemos fazer é pecado. Deixa eu falar uma coisa para vocês, isso é sério. Eu geralmente não gosto de terminar a mensagem com coisas sérias assim. Vocês sabem disso. Mas, infelizmente, o texto de Tiago termina assim. Você tem um conhecimento mínimo do Evangelho. Mínimo. Vou dar um exemplo para vocês. Em Mateus, Jesus ele é perguntado pelos fariseus: Senhor, como que você resume a lei e os profetas? O que Jesus responde? Como que Jesus resume a lei e os profetas? Amarás a Deus acima de todas as coisas, com todo o seu coração, com toda a sua força, mente e... O que você precisa fazer então? Existem dois tipos de pecado. Existe um pecado intencional, que é quando o seu coração está já endurecido pelo pecado, e você faz e você não está nem aí. Você simplesmente faz. E existe o pecado por omissão. Sabe qual que é o pecado por omissão? É aquilo que você sabe que você deve fazer, mas você não faz. O que você precisa fazer? Não tem desculpa, você sabe. Jesus já disse isso para você. Você acabou de falar. Você não precisa fazer um curso de teologia. Você não precisa fazer uma exegese do texto. Perceba, você não precisa fazer isso. Você simplesmente precisa fazer aquilo que Jesus pediu para você fazer. Ame a Deus sobre todas as coisas. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Se você fizer isso, você está cumprindo a lei e os profetas. Quero convidar você a dois movimentos, então, para refletir e praticar. Primeiro, não viva como se fosse ficar aqui para sempre. Você não vai ficar, sinto te informar. Em vez disso, viva, planeje e trabalhe como se sua vida fosse curta e como se você não quisesse desperdiçá-la. Não desperdice a sua vida. Por dois motivos. Primeiro, mais importante, ela é uma neblina, uma névoa. Ela é fugaz. Segundo, ela é uma dádiva de Deus para você. Então não desperdice sua vida. Agora, segundo movimento. Quando se trata de planejamento, podemos nos tornar ateus tão rapidamente. Nosso planejamento gira em torno de nós mesmos, de nossas agendas. Nossas agendas estão em primeiro lugar em nosso pensamento. Veja só, se o teu planejamento não contempla amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo, o seu planejamento está o quê? Vamos, gente. Errado. Muito obrigado, Rafa. Errado. Que tal você fechar os seus olhos, abaixar sua cabeça? E você pensar um pouco naquilo que a gente conversou hoje aqui. Vamos orar e receber a bênção. Senhor, muito obrigado, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor fez no nosso meio nessa noite. A Tua bondade, a Tua misericórdia, ó Deus, se revelam através da Tua palavra, Deus, reorientando a nossa vida, reorganizando os nossos sentimentos, modelando as nossas afeições, ó Deus,
conforme o caráter de Cristo Jesus. Pai, mais uma vez nós nos colocamos diante do Senhor e estamos com o nosso coração em xeque-mate, Senhor. A Tua palavra nos levou a um beco sem saída. E nós queremos Te pedir, Pai, que o Teu Santo Espírito nos ajude a aplicar isso diariamente na nossa vida, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe.